Eu sou a professora Valéria, vamos dar prosseguimento à nossa aula de prisma. Na aula passada conversamos sobre os prismas regulares. Então, relembrando, o prisma regular é um prisma reto, cuja base é um polígono regular. Então, no nosso slide aí, temos como exemplo um prisma regular hexagonal. Ele é um prisma reto e sua base é um hexágono regular. Na aula passada, conversamos sobre a área total dos prismas regulares e nessa aula vamos falar sobre o seu volume. Para conversar sobre o volume do prisma regular, vamos entender um pouquinho o princípio de Cavalieri. Cavalieri foi um matemático que nasceu em Milão em 1598 e estudou na Universidade de Bolonha, onde foi aluno do Galileu por muitos anos. Ele trouxe inúmeras contribuições para a matemática, de modo especial para a geometria. E um dos seus estudos mais importantes dizem respeito ao volume de sólidos, e ele é nomeado como princípio de Cavalieri. Nós não fomos falar como um todo sobre o princípio de Cavalieri. Você pode pesquisar aí e entender um pouco mais o princípio de Cavalieri. Mas vamos usá-lo de forma restrita para entender o volume de um prisma regular, que é o nosso objeto de estudo nessa aula. A partir, então, do volume do paralelepípedo, que já estudamos em aula anterior, vamos entender como é o volume de qualquer outro prisma de base regular. Mas o que a gente vai falar aqui vale para qualquer prisma, um prisma regular ou não, ok? Bom, o paralelepípedo, como vimos em aulas anteriores, o seu volume, vou anotar aqui, ó, ele é dado por área da base vezes altura. Quando chegamos no volume desse prisma em aulas anteriores, nós usamos uma ideia mais intuitiva, né, de preencher todo esse volume com cubos unitários justapostos, né? Bom, nesta aula vamos tentar entender o volume a partir do princípio de Cavalieri, ok? Para entender isso, nós vamos pensar que em sólidos do tipo paralelepípedo, onde para qualquer corte que eu fizer paralelo à sua base, a figura plana que eu encontrar é um polígono cuja área é a mesma área da base do meu polígono. Ou seja, se eu fizer qualquer corte paralelo ao longo de toda a altura do meu paralelepípedo, essa figura que eu encontro, ela é uma figura congruente com a minha base, logo ela tem a mesma área. Por quê? Porque são sólidos onde toda a área é constante. Essa área da base ela é constante ao longo de toda a altura. Então, eu posso pensar em preencher todo esse meu paralelepípedo com planos de mesma área da base, justapostos um sobre o outro ao longo de toda a minha altura. Da onde que vem aqui a ideia do volume ser a área da base vezes a altura. E posso generalizar essa ideia para qualquer sólido que siga esse mesmo entendimento. Então, eu tenho aqui como exemplo um prisma regular cuja base é um triângulo equilátero, um prisma triangular regular. Se para qualquer prisma regular, ao longo de toda a sua altura, se eu fizer um corte paralelo à base, a área que eu encontro, esse polígono que eu encontro, ele tem a mesma área da base, porque essas duas figuras aqui vão ser congruentes, ok? Então, se eu tomar um prisma cuja área é a mesma área do paralelepípedo, da base do paralelepípedo, ou seja, essa área 1 e essa área 2 são iguais, se eu tomar como exemplo um paralelepípedo e um prisma regular triangular, como o do exemplo no slide, de forma que A1 seja igual a A2,
Então, o volume das duas figuras vão ser o mesmo. Por que o volume desses dois sólidos vão ser o mesmo? Porque eu preencho o meu volume aqui sobrepondo áreas de tamanho A1 ao longo da altura H. Como a altura desses dois prismas que eu tomei são a mesma e a área que eu estou tomando e sobrepondo uma sobre a outra ao longo dessa altura também é a mesma, então o volume desses dois sólidos também será o mesmo. Logo, para qualquer para qualquer um sólido tomado dessa forma, os seus volumes vão ser iguais. Ou seja, a forma de calcular o volume é a mesma. É a área da base justaposta ao longo de toda a altura. Ou seja, o volume é dado por área da base vezes altura. Só como curiosidade, né, a nossa aula ela tem como tema somente o prisma regular, mas essa ideia é a mesma para qualquer prisma, seja ele regular ou não. Porque mesmo que ele não for regular, essa ideia de justapor áreas vai ser a mesma e a área vai ser constante ao longo de toda a altura que eu estou justapondo, para qualquer prisma. Então, o volume de qualquer prisma vai ser dado por área da base vezes altura. Amplio ainda mais, isso vale para qualquer sólido onde a área da base for constante ao longo de toda a altura. Ou seja, isso vale para um sólido que nós vamos conversar sobre ele no nosso próximo encontro, que é o cilindro. Bom, vamos voltar então para o nosso sólido, que é o tema da nossa aula agora, os prismas de base regular, os prismas retos de base regular, ou seja, um prisma regular. Vou apagar aqui a minha lousa. O volume, então, de qualquer prisma regular vai ser dado pela área da sua base vezes a altura. Vamos lembrar que nós estamos trabalhando apenas com prismas cuja base é regular. E nós já falamos no nosso último encontro sobre as bases que mais aparecem nas nossas situações problemas, que são o quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono regular. Vamos voltar ao exemplo da nossa última aula, esse exemplo que nós fizemos na última aula, onde tomamos um prisma triangular regular, cujas arestas mediam as arestas da base mediam 2 centímetros e a altura media 5 centímetros. Ou seja, um prisma como esse representado aqui na nossa figura. A base é um triângulo equilátero de aresta 2 centímetros e a altura ou aresta lateral mede 5 centímetros. Na aula passada, nós calculamos a área total desse prisma. Vamos agora calcular o seu volume. Então, o volume é dado pela área da base vezes a medida da altura. A medida da altura é conhecida, 5 centímetros. Porém, a área da base ainda precisa ser calculada. Já o fizemos na última aula, mas vou relembrar. A área da base, ela é dada como é um triângulo equilátero por A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como a minha aresta aqui mede 2 centímetros, teremos 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado, 4, vamos simplificar, raiz de 3 centímetros quadrados. Logo, o volume vai ser dado por área da base vezes altura, ou seja, raiz de 3 vezes 5. Encontramos, então, o volume, vou apagar isso aqui, como sendo 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Temos aqui
A área da base, que é dado em centímetros quadrados, e a altura, que é dado em centímetros. Centímetros quadrados vezes centímetros, centímetro cúbico. A unidade de volume aqui é centímetro cúbico. Terminamos, então, o nosso exemplo. E para essa aula, ficamos por aqui. Tchau, tchau!